Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 1º de setembro. Produtividade dos magistrados brasileiros e novos casos no judiciário crescem mais de 10% em 2021. É o que aponta o relatório Justiça em Números do CNJ, com dados sobre justiça digital que acaba de ser divulgado. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário do Supremo julga ações que questionam o compartilhamento de dados pela Administração Pública Federal. Ministro do STF prorroga prazo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o inquérito que apura suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral proíbe o porte de armas em perímetro de até 100 metros do local de votação. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre o compartilhamento de dados pela Administração Pública Federal. O decreto presidencial de 2019 institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Ele permite o compartilhamento de informações como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios. Também inclui características biológicas, como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar e atributos genéticos, com características hereditárias. Além disso, contém dados como CPF, CNPJ, título de eleitor, PIS, entre outros. O Conselho Federal da OAB e o Partido Socialista Brasileiro questionam o decreto no Supremo Tribunal Federal. Sustentam que esse compartilhamento é uma espécie de vigilância massiva e de controle inconstitucional do Estado, em violação dos princípios da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa. Ainda alegam que a interligação de informações, as lacunas e as falhas estruturais do decreto geram insegurança ao cidadão, que passa a temer potenciais riscos com o uso indevido dos dados e a não confiar nos mecanismos atuais de proteção de dados da administração pública. Para o advogado-geral da União, o decreto está dentro das boas práticas da gestão pública, gerando desburocratização e não afrontaria a Constituição. O decreto objetiva e disciplina um compartilhamento seguro de dados para a execução de serviços e políticas públicas, estabelecendo salvaguardas técnicas e administrativas de proteção no tratamento de dados. Portanto, o decreto, protegendo os dados individuais com total segurança, ele nasce para regulamentar essas leis e para viabilizar o oferecimento de políticas públicas em meios digitais. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos pedidos. O decreto limita-se a regulamentar o estabelecido nas leis acima citadas, que é a finalidade de organizar o sistema de compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública Federal. O ato regulamentar, a toda evidência, não viabiliza a disponibilização de informação pessoal entre órgãos públicos fora das hipóteses legais. Ademais, não se pode partir nessa matéria de presunção de dolo ou de atuação culposa do administrador. O princípio basilar de aplicação no âmbito do direito público ou privado é de boa-fé. Se presume, má-fé deve ser comprovada. No caso, aqui a ótica é simplesmente não de espionagem do governo governamental, mas sim de praticidade e objetividade, ajudar as políticas públicas e o cidadão. O relator das ações é o ministro Gilmar Mendes, que começou o voto destacando a importância de trazer o tema a plenário. Em diversos aspectos, o decreto 10.046 parece ter força normativa própria, introduzindo alterações na ordem jurídica vigente. É o que ocorre, à guisa apenas de exemplo, com a instituição do Cadastro Base do Cidadão, que reúne em uma base unificada informações biográficas que constam nas diferentes bases temáticas que atualmente compõem o acervo de dados da Administração Pública Federal. Artigo 16. Chama a atenção ainda
a criação do Comitê Central de Governança de Dados. Põe em perspectiva, portanto, uma questão de crucial importância para qualquer sociedade democrática contemporânea, qual seja o alcance, os limites e a fisionomia do direito à autodeterminação informativa. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorrogou por mais 15 dias o prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O inquérito foi aberto após o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ter pedido demissão do cargo no governo Bolsonaro e ter acusado o presidente de ter interferido na Polícia Federal para beneficiar parentes e aliados políticos. Desde que a Polícia Federal entregou o relatório ao Supremo em março, a PGR ainda não tinha se manifestado sobre o resultado. E por isso, Alexandre de Moraes prorrogou o prazo de manifestação. No relatório, a Polícia Federal afirmou que nos 2 anos de investigação não encontrou provas de que Bolsonaro tenha interferido nas investigações da Polícia Federal e, por isso, não houve crime. Segundo a PF, todas as pessoas ouvidas na investigação confirmaram que não receberam nenhuma orientação do presidente da República. O Supremo vai reanalisar a possibilidade de incidência do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, sobre cessão de direitos na compra e venda de imóvel. Em sessão do plenário virtual, os ministros aceitaram o recurso do município de São Paulo sobre o tema, que tem repercussão geral reconhecida. O município de São Paulo questionou no Supremo Tribunal Federal decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que considerou ilegal a cobrança do ITBI na compra e venda de imóvel feita com cessão de direitos entre particulares. O argumento foi de que o compromisso é um negócio intermediário e que, de acordo com a Constituição Federal, o registro em cartório é irrelevante para a incidência do imposto. Em julgamento realizado no ano passado, o STF considerou que a decisão do TJ paulista estava de acordo com o entendimento da Corte de que a geração do tributo ocorre a partir da transferência da propriedade em cartório. No recurso, o município alegou, contudo, que a jurisprudência dominante trata apenas da transmissão do imóvel. O voto condutor do julgamento foi do ministro Dias Toffoli. Ele observou que a Constituição traz 3 hipóteses para a cobrança do tributo. Mas, segundo o ministro, nas discussões mais recentes no Supremo sobre o ITBI, não houve debate aprofundado a respeito da hipótese de cobrança na compra e venda de imóveis com cessão de direitos. Toffoli destacou ainda que não há precedente firmado no Poder Judiciário, o que evidencia a necessidade de o tribunal examinar com profundidade o alcance da incidência do tributo. Ainda não há data marcada para o julgamento. A produtividade dos magistrados brasileiros e o número de novos casos na Justiça cresceram mais de 10% em 2021. É o que mostra o Justiça em Números, um balanço do Conselho Nacional de Justiça, que é a principal fonte de dados oficiais do Poder Judiciário. Os números foram apresentados durante esta reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário no final do ano. Em 2021, mais de 77 milhões de processos tramitavam na Justiça brasileira. Já o número de novos casos chegou a quase 28 milhões, um crescimento de 10% em relação a 2020. O levantamento também mostra a produtividade dos magistrados. Cada um baixou cerca de 1.500 processos. Isto representa um aumento de 11% se comparado com o ano anterior. Por outro lado, as despesas do judiciário tiveram uma queda de 5%. A pesquisa também mostra os assuntos que mais chegaram ao judiciário. Na Justiça Comum, o tema principal é direito de família, pensão alimentícia, guarda e adoção, por exemplo. Já na Justiça Estadual, o direito civil predomina em questões relacionadas à competência dos estados. Na Justiça Federal, há um grande número de processos sobre direito previdenciário, como auxílio-doença e aposentadoria.
A informatização do judiciário brasileiro ganhou impulso em 2021. Os números mostram um aumento de processos em tramitação por meio eletrônico e também de ações que já entraram na justiça dessa forma. A gente já tem 97,2% dos processos ingressando de forma eletrônica, então, por enquanto, e desde março, né, pela nova resolução, já passou a ser obrigatório, então a tendência é que esse número chegue a 100% no ano que vem. Nesse ano, né, na verdade, 2022, que desde março de 2022 já é obrigatório, mas a gente está olhando para 2021. A gente tem 80% dos pendentes eletrônicos e quase 90% dos baixados eletrônicos, o que mostra o quê? Que o judiciário também baixou proporcionalmente ao que ele tem de processo em tramitação, ele baixou mais processo eletrônico do que físico, mostrando que de fato, há um ganho de desempenho quando o processo tramita na forma eletrônica. De acordo com a juíza Ana Lúcia Aguiar, o balanço é positivo, principalmente por causa da pandemia de Covid-19. 2021, como todos nós sabemos, foi o segundo ano da pandemia, um ano de trabalho bastante desafiador para todos nós. E é interessante relembrarmos também que, em agosto de 2021, apenas 50% das pessoas estavam vacinadas, então... E ainda assim, o Poder Judiciário ele apresentou uma excelente resposta e demonstrou uma grande capacidade de da sua estrutura e também dos seus processos de trabalho. A STJ decide que site de anúncios não é responsável por fraude na venda de veículo. Assunto para o próximo bloco. Até já. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. A autoridade que oferece a denúncia criminal pode atuar como julgadora no processo administrativo. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado foi um mandado de segurança impetrado por um procurador contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, que, após apresentar denúncia criminal contra ele, condenou-o à pena de suspensão em processo administrativo disciplinar. O procurador pediu a declaração de nulidade da pena aplicada pelo chefe do Ministério Público Estadual no processo administrativo, alegando, entre outras questões, falta de imparcialidade do julgador. Sem conseguir o que pretendia na segunda instância, o procurador recorreu ao STJ. O relator ministro Sérgio Cuquina considerou que o procurador-geral agiu no desempenho de suas atribuições regulares. O ministro ratificou as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo de que o oferecimento da denúncia criminal por autoridade que é obrigada a fazê-lo não permite concluir que haja um pré-julgamento do processo administrativo, ainda que versem sobre os mesmos fatos, visto que são instâncias diferentes e independentes. Para a primeira turma, não há, nesse caso, comprometimento da imparcialidade. Com isso, o colegiado, de forma unânime, negou o provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Em outro julgamento, o STJ definiu que site de anúncios não é responsável por fraude na venda de veículo. Os ministros do colegiado negaram o recurso especial de 2 consumidores que buscavam a restituição da quantia paga por um veículo anunciado de forma fraudulenta em site na internet. Foi considerado que, apesar de a empresa de anúncios fazer parte da cadeia de consumo, ela atuou somente como um site de classificados, não possuindo responsabilidade pelo negócio. Os autores alegaram que adquiriram o automóvel de supostos vendedores que simularam no site o veículo dentro de uma agência em perfeito estado de conservação. O anúncio apresentava fotos do carro e nota fiscal com logotipo, CNPJ e o carimbo da empresa. Os clientes efetuaram então o depósito do valor combinado, de cerca de R$11 mil, e foram informados que deveriam comparecer à montadora para a retirada do veículo. Foi então que perceberam que haviam sido vítimas de um golpe.
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão à empresa de anúncios, por entender que a lesão foi ocasionada exclusivamente por terceiros e pela falta de cuidado dos autores. Os consumidores recorreram então ao STJ buscando a condenação da empresa, sob o argumento de que ela faz parte da relação de consumo, já que é remunerada com a publicidade exposta no site. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, considerou que, apesar da relação do usuário com o provedor de serviços de busca de mercadorias na internet se sujeitar ao Código de Defesa do Consumidor, o site não fez nenhuma intermediação do negócio, porque a contratação do produto ocorreu diretamente entre o suposto fornecedor e os consumidores. O relator afirmou ainda se tratar de caso em que se configura nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, porque os recorrentes efetuaram o depósito de parte do valor na conta de uma pessoa física desconhecida, sem verificar a veracidade da transação, o que afastou a responsabilidade da proprietária do site. O Tribunal Superior do Trabalho condenou um frigorífico em Minas Gerais ao pagamento de indenização por dano moral coletivo por trancar trabalhadores na câmara fria da empresa. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho da Terceira Região relatou que o problema foi verificado em fiscalização realizada em 2014 e novamente em 2016. Ainda segundo o MPT, houve irregularidades relativas à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e à área de abate de animais. O caso aconteceu no frigorífico Aranão, uma empresa de pequeno porte de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Nas duas fiscalizações realizadas pelo MPT, foi constatado que a câmara fria era trancada com cadeado, sem nenhum dispositivo que possibilitasse a abertura da porta pelo interior. Também não tinha alarme ou qualquer outro recurso que permitisse a comunicação dos empregados que trabalhavam no local. Em primeiro grau, foi determinado que o frigorífico corrigisse as irregularidades, especialmente a retirada de cadeados das portas durante o horário de expediente no prazo de 10 dias. Em caso de descumprimento, a empresa seria multada em R$ 5.000, mas o pedido de pagamento de indenização por dano moral coletivo foi negado. Mas para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, ficou comprovado que as circunstâncias apontadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho foram apontadas como corrigidas. O caso chegou ao TST. De acordo com o relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, o fato de as irregularidades terem sido identificadas em 2014 e novamente em 2016 demonstraram o descumprimento das normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. Isso evidenciou uma conduta lesiva da empresa em relação aos empregados, além da existência de dano moral coletivo. A terceira turma condenou a empresa ao pagamento de R$ 50.000. O valor vai ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A turma também restabeleceu a condenação às obrigações específicas fixadas na sentença. A decisão foi unânime. A seguir, TSE proíbe porte de arma nos locais de votação. Voltamos já já. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a entrega de celulares a mesários nas eleições de outubro. O tribunal também definiu como vai ser a proibição do porte de armas de fogo nos locais de votação. O TSE já havia decidido que eleitoras e eleitores não poderiam entrar com o celular na cabine de votação na semana passada. Hoje, o tribunal aprovou como deve ser esse procedimento. Antes de entrar na cabine, os mesários vão perguntar se a eleitora ou o eleitor carrega um celular. O aparelho deve ser desligado e entregue à mesa eleitoral, sendo devolvido logo após a votação. Na mesma resolução, o TSE também diz como vai funcionar a proibição do porte de armas nas sessões eleitorais. Ninguém vai poder estar armado em um perímetro de até 100 metros de um local de votação. A exceção fica por conta de agentes das forças de segurança.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que a proibição pode ser inclusive ampliada pelos tribunais regionais eleitorais. Os tribunais, juízas e juízes eleitorais, no âmbito das respectivas circunscrições, poderão solicitar à presidência do TSE a extensão da vedação constante no caput, no parágrafo 2º desse artigo, aos locais que necessitem de idêntica proteção. Durante uma eleição simulada no Maranhão, foi realizada uma série de testes com vistas ao pleito deste ano. Quem participou percebeu que vem novidade por aí. Repórter Renata Gorga acompanhou tudo e conta pra gente. Nas eleições de outubro, todos os modelos de urna vão contar com uma intérprete de Libras. Ela vai indicar na tela qual cargo está em votação. Outra novidade é que neste ano, eleitoras e eleitores vão precisar esperar 1 segundo antes de apertar o confirma. Caso desejem mudar a opção, é só corrigir e digitar o número certo. Maria soube dessas informações quando participou de uma eleição simulada em Bela Vista do Maranhão, cidade a cerca de 250 quilômetros da capital, São Luís. Ela acredita que o 1 segundo faz diferença para que o voto não seja um ato automático, mas consciente. Eu achei bem interessante, porque você visualiza o seu voto e você observa que se votou certo, votou errado, então achei isso bem legal. Pode corrigir que errou, eu achei bem interessante. Outro ponto importante observado nessa eleição está relacionado à biometria. Funciona da seguinte forma: se a eleitora ou o eleitor não tiver cadastrado a biometria na Justiça Eleitoral, mas já tiver feito cadastro em alguma instituição pública parceira da Justiça Eleitoral ou em algum instituto de identificação, os dados dessa pessoa podem servir para identificá-la no dia da votação. Esse processo foi usado pela primeira vez nas eleições de 2018. A pessoa vai ingressar na sessão eleitoral apresentando um documento oficial com foto, como faria normalmente, vai ser identificada pelo mesário. E se ela tiver a biometria importada pela Justiça Eleitoral, o caderno de votação vai trazer esse dado específico com a informação de que a biometria foi importada. Essa pessoa vai fazer a identificação normalmente, como se tivesse a biometria coletada por nós. E se essa biometria ou se essa conferência for bem sucedida, ela vai ter esses dados definitivamente importados para o cadastro eleitoral. Clésio aprovou o recurso. Por ter a biometria cadastrada no Departamento Nacional de Trânsito desde que tirou a habilitação, os dados dele foram encaminhados à Justiça Eleitoral. Uma facilidade melhor para nós não ter corrido lá atrás, né? Eu estava agoniado já sem saber como poderia fazer, né? Ter que voltar lá e se o prazo já tinha esgotado, realmente, né? O compartilhamento de dados entre as instituições é permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A expectativa é de que até outubro a Justiça Eleitoral inclua na própria base as informações biométricas de aproximadamente 10 milhões de eleitores. Agora, se você não tem biometria em nenhum instituto conveniado à Justiça Eleitoral, não precisa se preocupar. Com ou sem digital cadastrada, todos os eleitores vão poder votar. Quem está ansiosa para o pleito deste ano é Elielma. Aos 16 anos, escolheu a eleição simulada para dar o primeiro voto da vida e sabe bem a importância de exercer a cidadania. Eu quis tirar o título por causa que desde pequena, antes de eu completar 16 anos, sempre foi meu sonho votar, porque eu acho que o voto é muito importante para toda a sociedade de conjunto. Foi um sonho realizado. A entrega legal de crianças para adoção é um ato de amor e ajuda a evitar o abandono. O objetivo é garantir a proteção do menor de forma segura e dentro da lei. A equipe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostra agora como este procedimento tão importante pode ser feito. Uma mãe decide ainda na gestação doar o filho. O ato que uniu essa gestante e uma mulher que sonhava em ter filho desde criança se chama entrega legal. E é sobre essa história de amor que vamos falar agora. Foi assim que esse meninão lindo e sorridente chegou até a Clarita. Ele foi pela entrega legal, né? A mãe dele fez a entrega legal. Quando ela descobriu que estava grávida, ela já procurou o fórum para fazer a entrega legal. O João, hoje com 2 anos, é a alegria da família. E para Clarita, lembrar da espera e não se emocionar é muito difícil. Eu fico até
Eu esperei muito para realizar esse sonho. Era para ser ele, eu tenho certeza disso. A doação feita antes ou logo após o parto é um procedimento legal. Não é crime e nem abandono. O primeiro passo é a gestante manifestar a vontade de entregar o filho para a adoção. O protocolo para isso é o quê? A gestante, entendendo que não tem condições de exercer a maternidade com responsabilidade, deve procurar o conselho tutelar, a vara da infância, porque ao procurar o conselho tutelar é para a vara da infância que ela será encaminhada. E nós faremos o acompanhamento dessa gestação através da equipe técnica do juízo, encaminharemos ela para todos os serviços da rede protetiva e ela vai poder opinar ao final do seu tempo de gestação se terá condições ou não de exercer essa maternidade. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que de janeiro de 2020 a maio de 2022 foram registradas 2.734 entregas legais. Além de ser um ato de amor, evita o abandono de crianças. A criança, ela tem que ser protegida. Então, entregar para adoção nos canais corretos da justiça é um ato de amor, com certeza. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.